cruz de Cristo é o maior paradoxo da história. Um símbolo de dor que se tornou sinal de esperança. Um instrumento de morte que trouxe vida. Naquela colina, onde o céu escureceu e o véu do templo se rasgou, o amor de Deus foi revelado em sua forma mais pura. Como disse Charles Spurgeon, a cruz é o sermão mais poderoso já pregado pelo céu à terra. E Billy Graham completou: a cruz nos mostra o quanto o pecado é terrível e o quanto o amor de Deus é maior. Desde o Éden, o homem busca o caminho de volta para Deus, mas não há ponte construída por mãos humanas que possa atravessar o abismo do pecado. A cruz é essa ponte. Nela, a justiça e o amor se encontram. O juízo e a misericórdia se abraçam. Ali, Deus não apenas perdoa o pecador, Ele o transforma. E essa transformação é o coração do Evangelho. Como disse Charles Spurgeon, o Calvário é o ponto mais alto da revelação divina, o trono da graça sustentado por pregos. E Billy Graham pregava que nenhum coração é tão endurecido que o amor de Cristo não possa quebrantar. A cruz fala a todos, ao jovem que busca propósito, ao idoso que teme o fim, ao culpado que pensa ser tarde demais. Diante dela, todos os homens são iguais, porque todos carecem da glória de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas que longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que a cruz é o centro da fé cristã, o ponto onde tudo converge. Ela não é apenas o início da jornada, mas o caminho inteiro. A cruz não é um adorno para o pescoço, é um chamado para a entrega. Quando olhamos para a cruz, vemos mais do que sofrimento, vemos substituição. O santo tomou o lugar do pecador. Spurgeon dizia que o ferro que perfurou as mãos de Cristo cravou também o nosso pecado na eternidade. E Billy Graham lembrava que o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Ele é suficiente para todo o mundo, mais eficaz para aqueles que creem. A cruz é a mensagem mais ofensiva e mais libertadora já pregada. Ofensiva porque humilha o orgulho humano. Libertadora porque quebra as cadeias do pecado. No Calvário, o homem é confrontado com sua própria incapacidade. E é nesse momento, quando percebe que não pode salvar a si mesmo, que a graça entra em cena. A cruz é o altar onde Deus amoroso derrota a arrogância humana. Muitos tentam alcançar o favor divino por meio de boas obras, rituais ou filosofia, mas a cruz destrói toda pretensão. Como disse Spurgeon, o homem quer subir ao céu por uma escada dourada, mas o caminho de Deus é o sangue derramado. E Billy Graham pregava diante de multidões: você não chega a Deus por boas intenções, mas pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. A cruz é simples, mas profunda. Não há mistério mais claro, nem verdade mais profunda. Um lenhador analfabeto pode compreendê-la, e um teólogo pode passar a vida inteira estudando-a sem esgotar seu significado. Nela está o poder do Evangelho. Foi pela cruz que o ladrão no Calvário recebeu o paraíso, e é pela cruz que cada alma arrependida, ainda hoje, encontra a redenção. Mas a cruz não é apenas um símbolo do que Cristo fez por nós. Também é um chamado ao que devemos fazer por Ele. Jesus disse:
Tome a sua cruz e siga-me. Isso não é uma metáfora leve, é um convite à renúncia. Spurgeon advertia que não há coroa sem cruz. E Billy Graham dizia: o discipulado custa tudo, mas vale mais do que o mundo inteiro. O cristão verdadeiro vive à sombra da cruz. Ele sabe que o perdão não o isenta da obediência, mas o motiva a viver em santidade. O amor que salvou também chama a transformação. Não podemos contemplar a cruz e continuar os mesmos. O crente que realmente entende o Calvário não vive em culpa, mas em gratidão. Não anda em arrogância, mas em humildade. O Calvário também nos ensina a amar. O amor de Cristo não foi um sentimento, foi ação. Foi amor que se sacrificou, que sangrou, que perdoou. E quem é tocado por este amor, aprende a amar de forma semelhante. Como disse Billy Graham, o amor é a marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Quando amamos os outros, mesmo os que nos ferem, mostramos que fomos transformados pela cruz. Em nossos dias, a cruz se tornou objeto de decoração, mas ela não é um ornamento, é um lembrete. Cada vez que olhamos para ela, devemos lembrar que o custo da nossa liberdade foi sangue. Devemos lembrar que o amor de Deus não é um conceito, é uma entrega. E devemos lembrar que o mesmo Cristo que morreu, ressuscitou e reina. A cruz também é esperança. Quando tudo parece perdido, olhe para ela. Quando o pecado te acusa, olhe para ela. Quando a culpa te pesa, olhe para ela. Porque a cruz grita em silêncio: está consumado. Nenhum fardo é pesado demais quando olhamos para aquele que carregou todos. Billy Graham dizia que a cruz é o maior testemunho de que Deus não desistiu de nós. Spurgeon completaria: enquanto houver um pecador respirando, há graça suficiente para salvá-lo. A cruz é a resposta de Deus a todas as perguntas do coração humano. É o lugar onde o amor venceu o ódio, onde a luz venceu as trevas, onde a vida venceu a morte. E quando o Espírito Santo toca o coração, a cruz deixa de ser apenas história e se torna experiência. A alma que se ajoelha diante dela descobre o que é ser livre. O prisioneiro interior é libertado, o condenado é perdoado, o cansado encontra descanso. Meu irmão, minha irmã, talvez tua alma esteja ferida, teu passado te atormente, tua fé esteja fraca, mas a cruz ainda está de pé. Ela não envelhece, não se apaga, não perde o poder. Spurgeon dizia que o sangue de Cristo é tão eficaz hoje quanto foi no dia em que caiu no Gólgota. E Billy Graham assegurava: nenhum pecado é grande demais para o amor de Deus. A cruz é a mensagem que o mundo tenta silenciar, mas que o céu não deixará de proclamar. É a voz do amor eterno dizendo: eu te amei com amor eterno. Por isso, com benignidade te atraí. E este amor ainda chama. Chama o perdido, o cansado, o cético, o ferido. A cruz é o início e o fim da história da salvação. No dia em que o santo homem estendeu os braços, ele abraçou toda a humanidade. E até hoje ele continua chamando: vinde a mim. Viva a sombra da cruz. Pregue a cruz. Ame por causa da cruz. E um dia, quando o véu da eternidade se abrir, veremos aquele que foi transpassado por nós. E entenderemos plenamente o que hoje apenas sentimos em parte: o amor insondável de Deus,
revelado em Jesus Cristo. Porque, como disse Billy Graham, a cruz não foi o fim, foi o começo da esperança eterna. Se esta mensagem falou ao seu coração, acesse os links na descrição para conhecer mais obras de Charles Spurgeon, Billy Graham e livros que fortalecem a sua espiritualidade.